Olá, galerinha, bom dia. Vamos continuar aqui a nossa revisão da apostila, hoje falando sobre o sistema de numeração indo-arábico, tá? Formado por apenas 10 símbolos, né, que todos nós conhecemos. Esse sistema de numeração ele é decimal também, porque a cada agrupamento de 10, ele é trocado por um outro número, tá? Bom, olha só a evolução dos números, olha só. Aqui nós temos, ó, a evolução dos números até chegar aos números que conhecemos hoje. Olha a aparência dos números, como foi a evolução deles. Característica do sistema de numeração indo-arábico. Como sabemos, né, são 10 símbolos, tá? Para facilitar a contagem, são feitos agrupamentos de 10 em 10, por isso dizemos que é um sistema de base 10, decimal. Ele é posicional, temos que respeitar, tá? Se algum algarismo mudar de ordem, vai mudar o número. Apresenta um símbolo, o zero, para indicar a ordem vazia. Olha só, esse sistema ele apresenta o zero, os outros que nós vimos não. Ele é aditivo, pois o valor do número é obtido pela soma dos valores posicionais dos algarismos. E ele é multiplicativo também, pois um algarismo vale 10 vezes o valor posicional que teria se estivesse ocupando uma posição imediatamente à sua direita. Bom, olha aqui agora, ó. Nós temos aqui um quadro de ordens e classes que facilita para a gente a representação de um número, o entendimento dele, tá? Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2060, a população brasileira será de 218.173.888 habitantes. Veja no quadro de ordens e classes a representação do número referente a essa estimativa. Então, olha só. Eu tenho aqui, ó, o número 8, que está na unidade, tá? O número 8. Então, aqui, essas três primeiras ordens aqui, eu chamo de classe das unidades simples, tá? Depois, nós vamos ter mais 3 ordens, onde está o número 3, 7, 1. Eu vou chamar de classe dos milhares. E, por fim, ó, eu vou ter o 8, o 1 e o 2, formando mais 3 ordens, que eu vou chamar de classe dos milhões. Então, eu representei esse número aqui. Esse número, ele tem 3 ordens. Ele tem 9 ele tem 3 classes, ele tem 9 ordens, ó. Primeira ordem a unidade, segunda ordem a dezena, terceira ordem a centena. Aí aqui agora eu vou entrar na classe dos milhares. Quarta ordem, unidade de milhar. Depois a quinta ordem, dezena de milhar, centena de milhar. Unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. Eu posso fazer várias perguntas para vocês em cima desse quadro aí. Por exemplo, qual algarismo ocupa a 9ª ordem? Aí você vai falar, é o algarismo 2, tá? Qual é o algarismo que está na ordem das centenas de milhar? O algarismo 1. Então, eu posso te perguntar sobre um algarismo, te falando a ordem dele, ou perguntando se é na unidade, na dezena, na centena, na unidade de milhar, tá? Eu posso perguntar também, qual é a ordem do algarismo 7, aí você vai me dizer, é da 5ª ordem, ou você vai responder, é a ordem das dezenas de milhar, tá certo? Então, várias informações a gente tem em cima desse quadro de ordens. Uma outra coisa importante também é em relação ao valor posicional do número. Quando eu falo valor posicional, eu quero saber quantas unidades esse número tem. Por exemplo, o algarismo 1 que está na 6ª ordem. Quantas unidades ele representa? Se ele está na ordem das centenas de milhar, ele vai representar 100.000 unidades, tá? Se eu pergunto, e o algarismo 8, que está na unidade de milhão, quantas ordens? Qual é o valor posicional dele? 8 milhões, tá? Porque ele está na unidade de milhão. E esse algarismo 1 aqui? 10 milhões, porque ele está na dezena de milhão. Então, muito cuidado quando a gente pedir uma questão desse tipo. Qual é o valor posicional, tá? De um algarismo, de um número.
Qualquer número pode ser decomposto de diferentes formas. Observe a decomposição dos números a seguir. Então vamos lá, é por isso que a gente tem que conhecer o valor posicional dos números, porque aqui a gente usa, ó, olha esse número aqui, 4.539.738. Eu pego o valor posicional de cada algarismo aqui e vou somando, tá? Do 4 milhões, mais do 5, 500 mil, mais o 3, 30 mil, depois 9 mil, mais 700, mais 70, mais 8. Porque se eu somar todos esses valores posicionais aqui, eu vou ter exatamente o número aqui. Porque o valor posicional é aquele algarismo de acordo com as unidades que ele vale, tá? Olha um outro jeito de fazer decomposição, ó. O algarismo 6, você vai multiplicar ele por 10 milhões, por causa da posição dele. O algarismo 9, você vai multiplicar ele por 100 mil. O algarismo 4, por 10 mil. O algarismo 7, por 1000. O algarismo 2, por 100. E o algarismo 3, por 1. Em textos jornalísticos, é comum haver números representados de forma abreviada, utilizando-se algarismos e palavras. Olha aqui um exemplo, ó. Geralmente, não é, em jornais, revistas, a gente vê muito isso aqui. Olha esse número grandão aqui. Para eu não precisar escrever o número dessa forma, por ele ser, né, grande, eu escrevo assim, ó, 7 trilhões e 300 bilhões ou 7,3 trilhões. Agora nós vamos fazer a atividade do caderno de atividade.